Muito obrigada. Que bom estar aqui com vocês. A gente agradece. Karina, eu sempre começo perguntando a história das pessoas, então fique à vontade para contar a sua história. Poxa. Bom, minha história profissional, Pode né? ser, fique à Ela vontade. começou logo no estágio da faculdade, onde eu comecei a atender muito mais um contexto de plantão psicológico. Esse é um tema que hoje nem se fala muito, mas na época era uma novidade. O que é o plantão psicológico? Era um atendimento onde a gente ficava disponível para qualquer tipo de incidente, inclusive aqueles trazidos pelo SAMU, né? Então foi uma experiência muito legal. Na época eu morava em Ribeirão Preto, né? Foi uma experiência muito legal e muito desafiadora. Mas como que funciona? Então, eram pessoas que, por exemplo, hoje a gente tem N adversidades que nem tudo a gente fica sabendo, né? Naquele momento, meu primeiro paciente, nunca mais eu vou esquecer dela, porque ela foi marcante pra mim pela história e pela minha falta de conhecimento. Porque quando a gente tá na faculdade, terminando a faculdade, a gente acha que sabe de tudo, até entrar na prática, não é isso? É verdade. Né? Eu tive, assim, um contraponto quando aconteceu isso. O meu primeiro desafio foi acolher uma mulher que saiu de casa pra trabalhar, deixou um filho pequeno em casa. E esse filho, por algum motivo, fez algo que a casa pegou fogo. Ele morreu. Louco. Imagina você acolher uma mãe dessa. Hoje eu sou mãe. Naquela época eu não era. Foi um desafio enorme. E me fez ver o quão faltava de recursos para mim naquele momento, entende? Então, o plantão psicológico era isso. Era você ter que lidar com adversidades que acabaram de acontecer e que pediam de você todos os recursos que você tinha para aquele acolhimento. E tantos outros que vieram. É que essa, para mim, foi muito marcante, porque foi meu primeiro atendimento dentro desse modelo. Mas dentro de mim surgiu uma vontade muito grande de aprender técnicas que fossem rápidas e efetivas, que pudessem tirar as pessoas do sofrimento de uma forma mais direta. Então, a partir daí, eu fui construindo, me consolidando na psicologia clínica. Eu sempre gostei muito da minha... A minha escolha sempre foi a minha escolha, sabe? Nunca teve outra. Eu sempre quis ser psicóloga. Mas quando eu entrei dentro do contexto clínico e fui me construindo, eu fui percebendo que ao longo do tempo, os pacientes em psicoterapia, que é aquele tratamento tradicional do psicólogo, né? Chegava um momento em que o paciente, por mais vinculado que ele tivesse comigo, por melhor que ele estivesse, chegava uma hora que parecia que ele não ia mais. Tinha um limite, né? Isso me incomodava profundamente, porque eu pensava, poxa, não é possível que não existe algo a mais que possa ajudar esse paciente. E aí comecei a buscar, e eu era professora de faculdade naquele momento, e eu comecei a estudar aqueles pensamentos que a gente tem no trânsito. Vocês dirigem, né? Tá. Então, vocês como eu também, em algum momento já pensou assim, vai dar tempo, não vai virar vermelho, vai dar o amarelo e eu vou conseguir passar, né? E a gente passa, mesmo sabendo que pode virar vermelho. Ou então, aquele momento de burlar, essa vaga tá aqui, ela é de idoso, mas acho que eu vou dar uma encostadinha porque é rapidinho. Sabe esses pensamentos que a gente tem no trânsito e muitas vezes a gente faz, né? E eu comecei a estudar isso. E naquela época eu tinha um orientador e ele me falou assim, isso aí é hipnose. Eu falei, não é. Isso não é hipnose. Hipnose nem é ciência. Isso não é hipnose. E aí eu comecei a estudar e comecei a perceber que isso, de fato, naquela época tinha o nome de desengajamento moral. Nada a ver com hipnose, né? Mas por que isso foi embalado diferente? Porque dentro do contexto acadêmico, hipnose não era permitido. Não era bem visto. Não se tinha uma robustez de recursos ainda para que ela ficasse comprovada. Então, as próprias teorias, elas versavam com a hipnose e saíam da hipnose. Versava e saía. Por quê? Porque para ficar aproveitável não podia ser... Ela estava na obscuridade ainda. E eu comecei a estudar, comecei a gostar. Fui passar por uma experiência para melhorar primeiro a mim mesma e trouxe para o contexto clínico. No começo eu tinha tanta vergonha que eu nem falava. Tá? Eu só dizia para o paciente, escuta, vamos passar por uma técnica nova? Vamos experimentar ver se dá certo? E começou a dar muito certo. E eu comecei a me apaixonar cada vez mais, estudar, fui para fora do país, fiz vários cursos de formação. E, enfim, entrei nesse segmento. Lá fora é mais forte do que aqui? Muito mais. Tá? Algum motivo especial? Então, justamente legislação, né? E um contexto de... Por exemplo, em Portugal, em especial, na Europa, existe uma abertura maior, inclusive para ter hipnoterapeutas dentro do SAMU.
Por exemplo, você tá com uma pessoa, você sofreu um acidente. Aquele que realmente está acometido e precisa ser cuidado pelo médico, ele vai ser levado pelo médico. Mas se tem um acompanhante, o acompanhante está em estado de choque, você tira ele do choque, tá? Sem precisar de medicação. Então, ela é muito usada também em parto. Você pode fazer parto sem dor com a hipnose. Existem cirurgias, inclusive, depois se vocês quiserem conhecer, tem cirurgia do cérebro feita com hipnose sem nenhum tipo de anestesia, porque ela promove os opiáceos naturais do corpo. Então você pode trabalhar com dor crônica, tem N coisas que são possíveis trabalhar com hipnose. Dentro do contexto clínico, eu trabalho com o que é permitido pelo meu conselho, tá? Mas hoje a hipnose é liberada para o conselho de psicologia, para odontologia e para médicos. Então, a gente tem essas vertentes que se somam, mas são diferentes. Eu trabalho especificamente com o meu contexto, mas ela é lindíssima. Ela tem uma abertura e uma amplitude muito grande, porque a gente já traz o processo de hipnose embutido, é uma tecnologia nossa. Por isso eu posso recriar em tratamento. Faz sentido? Sentido. E como que começa uma hipnose? Então, ela começa com a vontade de você querer tratar algo, né? Eu vou falar para você como eu lido, tá? Hoje, como psicólogo, eu recebo pacientes de com todos os tipos de queixa, né? Mas, por exemplo, se você dissesse para mim, Karina, eu tô perdendo foco, eu tô procrastinando demais, tudo que eu quero fazer parece que eu não consigo. Sabe aquela dieta que eu quero fazer e não consigo? Então, a gente vai trabalhar a raiz do que impede a pessoa ou de começar e terminar o propósito, ou de começar e, de fato, engajar naquilo para que não vire um efeito sanfona, por exemplo. Eu melhoro um período, parou um pouquinho, cai tudo. Normalmente existe uma raiz emocional que sustenta esses sintomas, tá? E aí eu vou trabalhar a raiz desse problema. Pode ser medo, pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser angústia. Podem ser, inclusive, programações antigas que eu vivi quando eu era pequeno. Quando alguém disse pra mim coisas que eu não sabia lidar, não tinha maturidade pra lidar. A primeira forma de começar é você querer tratar algo. Ou pra melhorar, ter autoconhecimento, melhorar sua autoestima, ou então pra sair de crise. Eu tô vivendo uma crise no meu relacionamento, eu tô vivendo uma crise no meu trabalho, não tô conseguindo evoluir. Tem várias vertentes que a gente pode trabalhar com a hipnoterapia. No YouTube ficou muito famoso uma época, né, por vários influenciadores fazerem aquela hipnoterapia. É isso mesmo? Então, lá Como não que é funciona? hipnoterapia, lá é hipnose só. Perfeito. Tá. A hipnose é uma técnica. Ela pode ser usada dentro do contexto clínico ou não, tá? A hipnoterapia é hipnose clínica. Então, isso aqui é diferente disso aqui, tá? Perfeito. A hipnose normalmente demonstrada em shows, o Silvio Santos foi um dos primeiros, há muitos anos atrás, né, a trazer hipnose para a TV. E ele trouxe com o Fábio Puentes, que era um dos primeiros percussores no Brasil. Foi muito legal. Só que aquilo assustou a maior parte de nós, porque no nosso inconsciente ficou a ideia de que ela controla a mente, né? E de que ela tem um poder em cima da gente que a gente fica refém. E isso não é verdade, tá? Existem pessoas que são mais suscetíveis? Sim. Existem pessoas que são menos suscetíveis? Sim, tá? Mas isso não quer dizer que eu sou capaz de controlar você. Isso não existe, ela é consensual. Por isso eu perguntei, por isso eu disse aquela hora, você precisa ter uma coisa que você queira tratar. Porque você vai se envolver no processo e junto comigo nós vamos traçar o caminho. É essa a ideia, tá? Mas a hipnose de palco, a hipnose de entretenimento, como o próprio nome diz, é entreter. Ela não serve para outra coisa, ela não trata, tá? E infelizmente, dependendo do momento e do jeito que ela é aplicada, é aqui que mora o perigo. É aqui que você pode trazer para fora contextos que de alguma forma você estava deixando embaixo do tapete. Sabe aquelas coisas que a gente guarda embaixo do tapete para poder viver? Depois eu trato, vai. Vou olhar para isso. É aqui que é o perigo. Quando as pessoas dizem assim, mas a hipnoterapia não. A hipnoterapia, enquanto contexto clínico, ela é protegida. Se ela for aplicada por profissionais que têm conhecimento, é claro, né? É a mesma coisa, você me disse que é personal. Eu, enquanto psicóloga, posso ser personal? Não. Né? Então, é essa incongruência que a gente está vivendo nesse momento de vida. Com tanto conhecimento que a internet traz, todo mundo quer ser tudo. Não dá.